Olá pessoal, vamos fazer o Tesouro Talks com algumas perguntinhas aí bem interessantes. Michael ou Micael Martins, depende aí da pronúncia. Qual destes seriam mais interessantes para focar na marcação a mercado, tendo em vista as projeções de inflação? Ele está perguntando isso no vídeo que a gente fez no dia 27, quando as taxas deram ali o primeiro pulinho de alta, né? O José Antônio pergunta prefixados. Oscilam mais que os IPCA, só que o risco é maior. Inflação controlada, as taxas dos prefixados vão desabar. Isso, inclusive, é a tese de um, de um gerente aí, analista, que contribuiu aí para uma matéria do Infomoney que a gente comentou no canal. Mas, em termos de variação de preço, o título que mais oscila é um misto, tá? É o Tesouro IPCA 45. Esse é o que mais oscila em termos de preço, tá? Se a inflação cair, tá, mas aí, Nathan, por que a taxa dele vai cair? O que vai cair vai ser o rendimento dele, porque ele vai render menos com a inflação menor, sim, mas rendendo menos a inflação, o que acontece? O mercado fica mais otimista. Se a inflação está menor, o mercado fica mais otimista, a taxa pré-fixada do IPCA cai, e aí, como o IPCA 45 ele é o que tem mais prazo dentro dos IPCAs principais, ele traz tudo isso a valor presente e ele tem uma valorização expressiva. Tá? Então, o papel mais especulativo pode ser considerado por alguns o IPCA 45, tá? O que não invalida o que o José Antônio falou sobre os prefixados, mas a magnitude de preço é menor, porque o prefixado principal mais longo é para 2026, tá? Então são 5 anos versus o 2045, que são mais de 20 anos. Então, como todos eles são trazidos a valor presente, sim, o 45 oscila muito mais em termos de preço, tá? JR pergunta: se eu, por exemplo, comprar um título Selic e carregar até o vencimento, receberei a taxa Selic do dia que comprei ou do dia que estiver no vencimento? Nenhum nem outro. Você recebe a Selic do período inteiro, tá? A questão é o seguinte: como é que é paga a taxa Selic, tá? A taxa Selic é paga diariamente, certo? Então, o que acontece? Eles fazem ali o cálculo da variação diária, atualizam o VNA e trazem a valor presente o VNA pela taxinha, aquela Selic mais 0,20, 0,21, 0,27, trazem isso a valor presente. Então, o Tesouro Selic também tem um descontinho com relação ao VNA da Selic, mas o VNA da Selic ele é atualizado diariamente, assim como o IPCA, diariamente pela taxa Selic do momento. Então, o que você vai receber vai ser uma média de todas as Selics de hoje até o vencimento, certo? Então, é isso aí, tá? Não fica, como é que eu digo, escrito na pedra. Você comprou quando a Selic era 4,25 e aí vai ficar 4,25 até o vencimento, e vamos dizer que lá no vencimento esteja 8%, aí você vai receber 8% do período inteiro. Não, é proporcional pelos dias que você ficou, tá? Então, se agora em agosto o Banco Central resolver aumentar a taxa Selic para 5%, você automaticamente passa a receber os 5% no VNA, tá? E isso vai ser capitalizado de forma integral no vencimento. Aqui, ó. Vale a estratégia de aporte fracionado nos títulos que pagam cupons semestrais? Claro que sim. Até porque, por exemplo, quem tem um Tesouro IPCA 30 cheio vai receber aí líquido um pouquinho mais de R$ 80 por título. O que alguns podem dizer que é muito pouco, tá? Não vamos entrar no mérito disso. Mas para você reaplicar esses R$ 80, com certeza você só vai poder comprar fracionado. Então, como o melhor jeito de investir nos IPCAs com juros é reinvestindo os cupons, então claro que vale o aporte fracionado. E sim também para a questão seguinte, qual é a principal lógica por trás do aporte fracionado? A principal lógica é você conseguir comprar sempre com uma taxa interessante, certo? É você não ter 100% posicionado numa taxa
que de repente amanhã ela fica ruim, certo? Por quê? Porque a taxa continuou subindo. Então, se você fraciona ao longo do tempo o aporte, você pega aí uma média da taxa, tá? A gente fala toda segunda-feira das médias das taxas. Eu acho que a gente tem que olhar muito mais para a média do que para a taxa de um dia isolado, certo? Então, a lógica do aporte fracionado para tanto o Tesouro IPCA com juros semestral quanto o prefixado com juros semestral funciona e muito bem, tá? O Igor, quer dizer que entre um semestre e outro no primeiro ano de compra será descontado 22,5% dos cupons e decrescendo até 15% do imposto de renda? A tabelinha do imposto de renda é aquela mesma para toda a renda fixa, né? Fundos de renda fixa também seguem essa regra, só que eles têm o Come Cotas, né, que o Tesouro não tem. Então, como é que fica? No primeiro, até 6 meses, até 180 dias corridos, 22,5%, de 180 a 360, 20%, de 360 a 719 dias corridos, 17,5%, e 720 dias corridos ou mais, que são os 2 anos, 15%. Tá aí. Ó, pessoal, essa pergunta do Rafael é muito importante. Eu vi que ela teve várias curtidas. Então vamos lá, porque a gente tem que ter muita calma para saber direitinho o que está acontecendo aqui. E também tem que ver direitinho o que o Rafael está perguntando. Ó, tem uma grande dúvida. Ó. Se eu comprar um IPCA com juros semestrais e gastar apenas os cupons recebidos, o restante do capital investido será 100% corrigido pela inflação? Então, você vai ter. Então, vamos devagarinho. O que é corrigido pela inflação, pessoal? É o VNA. É o VNA, é o valor nominal atualizado. Não é. Por exemplo, quando eu invisto num tesouro IPCA com juros, eu pago um preço, tá? Esse preço inteiro, ele é corrigido pela inflação? O preço inteiro é, mas ele é o que compõe o preço do Tesouro IPCA com juros? Ele compõe uma parte ao VNA e a outra parte são os cupons que serão recebidos ao longo do tempo, tá? Por isso que eu sempre digo no canal, tanto o VNA quanto os cupons são corrigidos pelo IPCA, então é um jogo de ganha-ganha. Só que isso tudo já está no preço quando a gente compra o título, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Por isso que eu acho que a pergunta do Rafael é mais no sentido de o preço que eu paguei. Então vamos ver aqui, ó. No dia 28 de julho, nós temos aqui, vamos usar o IPCA 2030, que é o mais fácil de entender, tem menos cupons, né? Então, olha só, R$ 4.191. Tá, e aí ele tá pagando ali, paga ali os 2,95% do VNA, aí o Rafael gasta, vai pagar 15 de agosto, aí 15 de fevereiro do ano que vem vai pagar de novo, aí o Rafael vai gastar. E aí, é os 4.191 que ficam corrigidos pela inflação lá no vencimento? São os 4.000? Não, não são os 4.191, pessoal, é o VNA. Quanto que é o VNA? 3.587. Ah, Natan, mas aí eu estou sendo enganado pelo título, porque ele não está corrigindo tudo pela inflação. Só vai devagar. Ele está corrigindo todos os cupons e o principal. Só que os cupons eles vão sendo pagos ao longo do tempo, certo? Por isso que você ganha eles corrigidos, tá? Então vamos fazer a continha aqui em cima do preço. Então assim, na verdade eu vou receber lá no vencimento um VNA. Eu não sei se esse um VNA vai ser capaz de comprar um título inteiro dependendo da taxa, certo? Quando que a taxa é igual, qual taxa é para o preço ser igual ao VNA? 6%, que é exatamente o que está definido na lei dele, certo? Quando que o VNA do prefixado, tá? Do pré-31, é igual ao valor nominal dele, que é R$ 1.000, quando a taxa é 10%. Tá? Isso aí tudo já está previsto matematicamente. Então vamos pegar aqui, ó, 4.191. Na verdade, vamos pegar o valor nominal atualizado primeiro, 3.587 dividido por 4.191. Então eu posso dizer que
85% do preço corresponde ao valor nominal atualizado e os 15% restantes são os cupons. Então esses 15% restantes eu vou receber ao longo dos próximos 10 anos e os 85% eu recebo lá no fim, corrigidos pela inflação, certo? Esse é um jeito bem simplificado de entender a precificação do papel, certo? E aí, por exemplo, 4.191 menos 3.587 são R$ 604, tá? O que eu estou pagando a mais do que o VNA, que eu vou receber ao longo de 19 cupons. Eu estou pagando R$ 31 em cada cupom, tá? Mas quanto que vai ser o cupom líquido? O cupom líquido já vamos calcular. 3.587 vezes 00295, R$ 105. Vamos assumir a pior alíquota do imposto de renda. Eu receberei líquido R$ 82. Se eu comprar hoje, eu recebo líquido no dia 15 ou 16 de agosto, tem que ver se vai ser dia útil ou não. Eu vou receber líquido 82, mas eu não paguei 30 e poucos? Pois é, tá aí, ó. Tá aí, ó, um baita lucro em cima do cupom, certo? Que é um jeito bem simples, bem fácil de entender, certo? Na verdade, não é assim que o Tesouro faz. O Tesouro traz tudo a valor presente, pega o VNA, traz a valor presente, soma com cada cupomzinho no seu vencimento e traz o valor presente. Isso é uma conta muito extensa, certo? Que não precisa da gente fazer isso. Basta a gente ter o entendimento do que a gente está comprando. Eu estou pagando muito barato nos cupons. E esses cupons eu vou reinvestir. Então tá aí a mágica de você fazer o juro composto trabalhar a seu favor, tá? Então eu posso dizer assim, aproximadamente, que pelo preço do papel, lá no vencimento, eu não vou ter 4.191 corrigidos pela inflação, eu vou ter 3.587, porque os outros R$ 600 que são a diferença do preço do papel de fato para o VNA, eu já recebi em 19 módicas parcelas, que são muito maiores do que os cupons trazidos a valor presente. Então, pessoal, esse conceito aí pode ser meio complicadinho, pode ser meio duro de entender, certo? Mas no final das contas, tudo sim é corrigido pelo IPCA e corrigido pela taxa também. Porque se a gente pegar o preço, aí tem que ser o preço bruto, né, do cupom, né? Vamos pegar aqui, vamos de novo, 3.587 vezes 00295, cada cupom R$ 105. Quantos cupons eu vou receber? 19 vezes 19 mais 3.587. É aquela continha que eu já fiz em outro vídeo. Quanto seria o preço desse papel se fosse IPCA mais zero? Seria isso aí, 5.597. Quanto que eu estou pagando? Eu estou pagando 4.191. Então, sim, é um baita investimento, certo? Só que a gente tem que ter as premissas corretas para não se frustrar com relação ao que a gente vai receber lá no futuro. E quanto que você estima, Natan, que seja esse VNA lá no vencimento? Dá para fazer essa continha também. Vamos pegar aqui a taxa de inflação super otimista, 1,04 ao ano, tá? Como é que a gente faz aqui a continha do juro composto? Eleva a 9 anos e meio. Eu vou ter 1,45 de correção vezes o VNA de hoje, 3.587. Opa, tudo de novo. 1,04 elevado a 9 anos e meio vezes 3.587. Agora sim. Então, o VNA daqui a 9 anos e meio, se a inflação for só 4% ao ano, vai ser R$ 5.206. Então, dá para ter uma estimativa sim, tá? Basta aí fazer uma estimativa correta aí da inflação, que claro, né, é osso de fazer uma estimativa correta no Brasil, que é um país aí que tem muita oscilação ao longo do caminho, certo? E aqui o nosso amigo intergaláctico respondeu muito bem. Sim, considerando o total, mas ele tá gastando os cupons. E o que sobrou lá é o VNA. Então eu acho que é nesse sentido que ele quis perguntar. Pois no vencimento você receberá o VNA mais o último cupom.
Então, ó, ele deu todas as casas aqui, ó. É um pouquinho mais do que 295. Como o próprio nome indica, o VNA é atualizado pela inflação. Então, muito boa resposta, é isso aí, certo? Só que eu acho que a dúvida mesmo, a essência da dúvida do Rafael era isso, certo? E aí, será que ele poderá comprar mais um Tesouro IPCA, digamos, 2040 lá em 2030? Será que ele vai conseguir comprar? Se a taxa for menor que 6, ele não vai conseguir comprar, ele vai comprar menos, tá? Ele vai comprar provavelmente 0,80 ou 0,85 título, tá? Que é o que isso, pessoal? É o risco do reinvestimento. Isso é o risco do reinvestimento, certo? Então, um IPCA que paga juros mais curto, a gente recebe proporcionalmente mais, tá? Do que o IPCA mais longo. Só que a gente tem esse risco do reinvestimento. Mas aí é uma questão até para outro vídeo, tá? Se realmente vocês estiverem preocupados com isso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.